Nájila, 21 de fevereiro de 2017. Transdisciplinaridade. Boa noite a todos. Na semana passada, o nosso irmão Paulo Pisciani trabalhou conosco acerca do aprender a desaprender, que na verdade é aprender a reaprender. Aprender a pensar o pensado, para pensar o que não foi pensado. Vamos ousar hoje tentar falar um pouco sobre a transdisciplinaridade, porque é uma forma de pensar e de agir e de trilhar pelo mundo que nos ajuda a desaprender para aprender o novo, que nos ajuda a constituir teias mais promissoras para o espírita, porque o espírita é, por excelência, alguém que já alcançou o sentido em primeiríssima mão de querer acertar o passo. E ainda participa de grupos, aqui é um deles, que estará todos os dias asseverando para nós que esse acertar o passo depende muito de muita coisa, mas que, sobretudo, depende de nós. Ontem, no Evangelho no Lar, lá em casa, ouvimos uma mensagem do irmão Leocádio em que ele dizia: é uma pena que, ao acolhermos aqui os irmãos que desencarnam, alguns tiveram ideais ótimos, tiveram ideias boas e até quiseram fazer, mas foram treinando na justificativa. E a justificativa era sempre o outro. Eu tentei fazer isso, mas meu irmão é preguiçoso, não colaborou comigo. Tentei fazer aquilo, mas a minha cunhada é irascível e eu briguei com ela. E tentei fazer mais aquilo, mas os professores da universidade não me qualificaram. Tentei fazer tal coisa, mas onde eu trabalhava o chefe era isso ou era aquilo. E que eles, como instrutores, vão a cada justificativa nos perguntando o que você efetivamente fez diante destas situações. E aí a gente vai vendo a questão da transdisciplinaridade. Eu recolhi alguns artigos, vou ler trechos de alguns deles, de pensadores diferentes, para nós trabalharmos. Um deles conceitua a transdisciplinaridade dizendo que ela significa muito mais do que disciplinas que colaboram entre si em um projeto com um conhecimento comum a elas, mas significa também que há um modo de pensar organizador que pode atravessar as disciplinas, que pode formar uma espécie de unidade. E que a transdisciplinaridade é, portanto, o que existe entre, através e além de todas as disciplinas. Que ela é qualquer coisa que seja o mais profundamente integradora. E que para que haja a transdisciplinaridade é necessário que esse pensamento organizador, que é o que chamamos de pensamento complexo, seja capaz de não se sucumbir, de perseverar, para ir para e passo à caminhada do ser na Terra, convivendo com as mais diferentes disciplinas e com os mais diferentes disciplinadores. E que nessa convivência com as mais diferentes disciplinas e disciplinadores, e percebendo que tem
que atravessar todas elas, transversar todas elas, administrar-se em todas elas, trilhar entre todas elas e se fazer vivente na sobrevivência por todas elas. E aí estará encontrando a verdadeira força do Espírito. E não só encontrando, colocando em ação esta força e em processo de trabalho. E dirá no futuro que o trabalho foi o mais transdisciplinador de todos e foi por excelência o maior treinador de todos os elementos que encontrou para aprender a ir compondo a transdisciplinaridade. Depois, um outro pensador, que é a Ana Lúcia Santana, diz: a transdisciplinaridade é um enfoque pluralista do conhecimento que tem como objetivo, através da articulação entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Assim, unem-se as mais variadas disciplinas para que se torne possível um exercício mais amplo, não só da cognição humana, mas de todas as suas formas de atuação no mundo: o emocional, o psicossocial, o moral, o espiritual. Este olhar múltiplo permite que se abranja a complexidade crescente do mundo pós-moderno, o que justifica a definição da transdisciplinaridade como um fluir de ideias e, mais particularmente, um movimento de reflexão, de meditação sobre nossos conceitos. Esta abordagem vem modificando a forma como o homem se volta para si mesmo e procura entender o seu papel no mundo, também a sua própria compreensão de integração do universo com o ser humano e de integração do ser humano com o universo. Assim, ele vai procurando ver sua integração consigo mesmo, com o próximo, com a vida, com o planeta. Hoje, com os recentes e velozes avanços da ciência em todos os campos, especialmente na física e na matemática, não é mais viável a crença em verdades absolutas, nem no domínio de uma disciplina sobre as outras, nem de um homem sobre o outro. Urge a compreensão entre as partes para que se construa o todo, ou seja, para se construa o conhecimento verdadeiramente iluminador. Com as revelações filosóficas de Kant e as teorias revolucionárias de Einstein e de tantos outros homens, o homem não mais se satisfaz com ideias restritas, o que o leva a buscar sempre e mais, avaliando cada vez mais a esfera do saber. Depois recolhi um trecho da Maria Lúcia Rodrigues, que é outra que trabalha nessa área. Num dos trechos do artigo dela, ela diz: o sentido com o qual aqui vamos trabalhar é aquele que potencializa a ideia de caminhar, de ultrapassar as fronteiras das disciplinas e de ousar transitar por elas e entre elas, para transitar consigo mesmo, sobre si, através de si, para si, para ir ao outro, buscar o outro e trabalhar pelo outro. Vamos acolher a transdisciplinaridade como propõe o Nicolescu Basarabi,
no momento em que se estabelece o entre, o através e o para além das disciplinas e de si mesmo, cuja dinâmica consolidar-se-á na coerência, na legitimidade, na articulação de saberes que se desdobram no exercício do humano pelo humano. Depois, num outro trecho, ela diz: na realidade, a transdisciplinaridade nasce da premente exigência de consagrar o diálogo entre diferentes campos de saber, sem impor o domínio de uns sobre os outros, acercando-se de uma atitude e de uma postura que orientam a interação e o realize entre profissionais e seus conhecimentos, entre seres e seus saberes. Em recente palestra sobre o tema Cognição e Transdisciplinaridade, o Humberto Maturama diz que, para transpassar fronteiras, precisamos de liberdade. Isto significa que temos de comportar de maneira que possamos emergir sem que tenhamos medo de desaparecer no que fazemos. Assim, podemos voltar ou ficar lá. Podemos ir e permanecer ou sair. Podemos ir além, juntar coisas que de outra forma e de outra maneira não seriam juntadas, porque campos diferentes não se relacionam, mas somos nós, seres humanos, que nos relacionamos. E somos o pensante que somos capazes de relacionar todas as coisas, relacionar todas as disciplinas. Mas para isto, com muita coragem e muito estudo sobre, primeiro, nós mesmos, devemos buscar esta superioridade que somos capazes de ser. Mas ela complementa aí no outro trecho desse artigo, que infelizmente não vai dar tempo de ler, que essa superioridade não é com relação a mais ninguém. É superioridade com relação a nós mesmos. É nos esforçarmos para, através de todas as disciplinas que somos capazes de ir alcançando, enxergar um ser que é capaz de transcender de si mesmo. E daí, mais num outro trecho, ela diz, é o transcender das próprias cinzas. Daí ela complementa aqui. Se a divisão do conhecimento e do trabalho resultam, tradicional e historicamente, de diferentes modos de organização social e institucional, é importante considerar que, mesmo reconhecendo o caráter sutil da natureza transdisciplinar e a frágil importância atribuída ao seu exercício, será necessária a formação de uma outra cultura profissional, intelectual e educacional, que contemple uma qualificação diversificada, que permita gradativamente abolir as distâncias culturais e tenha como eixo a reaproximação dos homens de si mesmos, uns aos outros, todos à natureza e, portanto, todos reaproximarem da sua condição, hoje de homem terráqueo e sempre de seres cósmicos. Ainda que tenhamos dificuldades em admitir, tratar de uma educação para o futuro exige uma reforma do pensamento, que recuse a separação entre as ciências e as humanidades, que una ao invés de dividir, que detenha o ritmo de um especialismo exacerbado, da dogmatização, do enrijecimento de saberes e faça vir à tona um autoeducador e um educador capaz de reorganizar e solidarizar conhecimentos, capaz de fazer sua relação planetária com responsabilidade,
e assim administrar melhor suas ideias. Isso indica que um modo de pensar capaz de unir, de solidarizar conhecimentos que estejam porventura separados, é capaz de se desdobrar em uma ética da união e da solidariedade entre humanos. Um pensamento capaz de não se fechar no local e nem no particular, mas de conceber os conjuntos. E que esse pensamento está apto a favorecer o senso da responsabilidade e da cidadania. A reforma do pensamento teria, pois, consequências existenciais, éticas e cívicas, capaz de fazer sempre uma nova ética, que é a ética possível de qualquer homem, seja do moderno, do pós-moderno e do que vier depois do pós-moderno, de estar sempre com o seu leme administrando-se a si e podendo servir não de exemplo, mas servir de companheiro para os outros que se administram ao seu lado. Olha que lindo que ela coloca, né? Para ela, o exemplo já é pouco, porque o exemplo eu posso estar quase já como uma paisagem e o outro olhando para esse exemplo. E ela coloca de companheiro. Além de buscar ser um exemplo, não queira apenas ser o exemplo, né? Lute por ser companheiro. Esse tema da complexidade, não sei se todos aí sabem, quem primeiro trouxe foi o nosso irmão Piaget, que é um dos grandes educadores da humanidade, da transdisciplinaridade. Da transdisciplinaridade. Ele vai participar de um congresso em Nice, onde era para trabalhar a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, que na época, para todos nós, já seria o máximo, e ele vai além. Ele vai para trabalhar essas duas coisas e praticamente trabalha a transdisciplinaridade. Mostrando que a ela já não era o que atenderia esse homem de agora, daquele momento para diante. Porque ela respeita a necessidade da integração das disciplinas, ela até valoriza essa integração dos seres entre si. A pluridisciplinaridade reconhecia o valor da união de várias disciplinas para ir compondo a nossa vida aqui na Terra, mas que de agora em diante precisava de uma coisa que nos trouxesse uma ideia de transversar, que nos trouxesse uma ideia, um sentido de integração maior, e que, sobretudo, nos trouxesse sempre a necessidade de um ser que se responsabiliza por acolher o outro, valorizar o outro e buscar o que o outro traz de saber para nos iluminar. Ele nomeou nesse dia? Já. Nesse dia Já saiu desse congresso de 1970, deixando o nome transdisciplinaridade. Já deixando o nome, já o batizado. E jogou dentro da educação. E jogou dentro da educação. E hoje, mesmo a escola pública, com toda a sua dificuldade, tem se esforçado para trabalhar a questão da transdisciplinaridade. E mesmo nesses rincões aí. Porque, para mim, se pensar num lugar que funciona como rincão, é o Vale do Jequitinhonha, e lá está o pessoal, aqueles bons educadores, se reunindo para trabalhar e para estudar transdisciplinaridade. Não vai ser a casa espírita que o irmão Leocádio, o irmão Antônio Grimm tem nos conclamado a lutar com eles para transformar em a Casa do Povo, a Universidade do Povo e a Praça do Povo. Não vai ser a casa espírita que poderá ficar sem, pelo menos, ousar
humildemente em irmos juntos pensando sobre essa nova forma de ver. Porque essa forma que busca encontrar no outro o seu saber, encontrar no outro o que ele já construiu, que é capaz de estar ali, não iluminando a ele só, mas que é capaz de nos iluminar, ela vai nos trazer, em primeiro lugar, como um grande valor, é sairmos da condição de ver o outro como coitadinho. Ver o outro como alguém que está ali naquele momento, vivendo as suas contingências, como nós estamos vivendo a nossa, que nós temos que, como a nossa irmã Maria Lúcia colocou ali, não apenas sermos exemplos, mas sermos companheiros, e o companheiro dá o braço. E assim como dá o braço para que o outro se levante, é de vez em quando dar o braço para energicamente dar uma sacudida nele, para ele encontrar o que ele traz em si, para levantar todos os dias o que nós trazemos em nós, e nós temos que ter um cuidado porque somos uma cultura latina, e o latino, se por um lado ele é exacerbadamente alegre e espalhafatoso no momento, está aí o carnaval para nos mostrar isso, é característica do nosso povo, não dá para a gente recriminar o carnaval, acusar, é a alma do povo. A gente vai fazer o quê? É a alma de nós todos ali se expressando, mas esse homem, essa cultura que age, que se manifesta dessa maneira, também tem a capacidade de se manifestar, porque o bastão ele tem sempre duas pontas. Essa cultura que exacerba aqui numa alegria quase desvairada, que é capaz até de se arrebentar todo, arrebentar nas finanças, arrebentar tornozelos, arrebentar o fígado, sair arrebentando tudo, através dessa exacerbação, ela também é capaz de, na outra ponta do bastão, exacerbar a angústia e a baixa autoestima. Até mesmo porque nós, num país que ainda não trabalha adequadamente o incentivo às pessoas fazerem momentos reflexivos na casa dela, escolher um horário do dia, disciplinadamente se recolher ali, fazer uma reflexão sobre a sua vida, fazer uns momentos de meditação sobre si, sobre o que ele já alcançou, sobre seus valores, etc. Essa pessoa que não é orientada a fazer isso, para buscar em si e arrancar de si para si mesmo o que ele já é, ele é capaz de não se conhecer e se sentir fraco diante do mundo moderno, como se sentia fraco diante do mundo não moderno. Tanto que existiu sempre depressivos. Existiram sempre pessoas que não conseguiram andar bem com seus projetos reencarnatórios, mesmo tendo vantagens aparentemente, mas eles não conseguiram arrancar de si o melhor, enxergar a pérola que ele é, enxergar quanta experiência ele traz dentro de si, fruto de sua própria exposição a processos de trabalho. E quando falamos em trabalho na casa espírita, nós não estamos falando só desse trabalho profissional, essa coisa, nessa ortodoxia de exercício de profissão para ganhar o pão. Nós estamos falando de todas as formas de trabalho. Um processo recreativo é um trabalho. A Eugênia chegar para mim e dizer assim: Nájila, hoje eu vou dançar. Estou indo a uma dança. E eu encarar que ela está indo fazer um trabalho de recreação, onde ela vai produzir serotonina,
onde quem sabe ela saia de lá com muita fé em Deus, mais qualificada para matutar algumas situações que ela precisa matutar para maturar níveis de resolução, e que aquele processo transdisciplinar que ela vai se expor a ele, desde que ela vá com uma mente sadia e com um cérebro qualificado para viver aquele momento, e espiritualmente ela esteja lá num processo de construção, o trabalho recreativo, quem sabe, seja mais produtivo do que 3 dias de trabalho profissional dela. Desde que ela saiba fazer as dosagens das N disciplinas que ela encontrará lá. Encontrará inúmeras. A transdisciplinaridade vai, sobretudo, nos ajudar a avaliar as disciplinas, para que cada uma delas fique no seu lugar e nós consigamos que cada uma, fazendo o seu papel, esse orientador aqui, esse reformador de pensamento que somos nós, possa enxergá-las, qualificá-las, respeitá-las, valorizá-las, transversando por todas elas e indo além delas, que além delas está o Espírito. Além de todas elas está a sabedoria cósmica. Além de todas elas estão todas as instituições materiais e imateriais, que são somatórios de seres pensantes, trabalhando ali, cada um em inúmeras disciplinas. Aí nós vamos nos enxergando enquanto espíritos, de forma melhor. Enquanto trabalharmos o espírito apenas como um ser que ora está sobre os outros e ora está sob o jugo de outros, imagina como é difícil esse ser feliz. Ou estamos nos colocando acima, olhamos para quem trabalha na nossa casa como diarista, como coitadinha. Olha que duro. E vai ver que muitas vezes por dia, a cada vez que ela vai ler, ela olha pra gente como coitadinho também. Porque cultura é cultura, né? A gente estabeleceu essa cultura. Olha pra nós como coitadinha. Coitada dessa mulher tão desequilibrada. Coitado desse marido. Mas coitado dessa mulher que vive com esse marido. E o professor, a mesma coisa. Estamos aí na crise agora. A crise agora é que não tem como o professor ser bom porque ganha pouco. Olha até onde nós já chegamos por falta de transdisciplinaridade. Colocamos, ganhar pouco é motivo para ele ser infeliz. Aí agora metade deles estão no medicamento controlado. Endossamos, legislamos e assinamos. É um coitado, o professor é um coitado. Como assinamos, a comunidade inteira vai numa cidade grande, a gente não fica sabendo quantos estão na tarja preta. No interior, a gente faz esse levantamento com facilidade. É quase metade deles. É grave. Nós temos que transdisciplinar nosso pensamento. Vamos? Esse exemplo é bom. Professor. Ganha pouco. Não é valorizado. Mas como que é? Eu já ia falar isso. Os missionários, quais são os missionários que ganharam muito dinheiro na Terra? Nós estamos falando de missionários. Vamos enumerar uns. Vamos pôr o nosso grande mestre, Cristo. Ganhou o quê?
Vamos tomar outros missionários. Gandhi. Buda deixou a riqueza. Gandhi. Ganhou muito dinheiro? Não. Escolheu, inclusive, não ganhar. Quando fez a revolução, quando a Índia se libertou, chegaram a ele para que ele fosse presidir o país. Ele diz, não, eu não fiz a revolução para isso, eu não quero o poder. E voltaram frustradíssimos, porque ele não tinha aceitado. Estava ordenando suas cabras, quando chegaram lá para buscá-lo, para ir para o palácio. Ordenhando, ele continuou. Respondeu e continuou, ordenhando suas cabras. Vamos pegar outros. Qual foi a fortuna que Einstein deixou? Deixou uma casa, porque um instituto onde ele trabalhou comprou uma casa para ele. Ele tem uma casa própria. Essa casa ficou de herança para alguém da família. Podemos ir aqui. Francisco de Assis. Nossa. Buda também. Alguém citou Buda. É. Buda. Era rico, Buda. Esse também. Era rico. Era rico. Ele buscou a herança para aplicar na missão. Madre Teresa. Teresa, também de família rica. Não, Teresa de Calcutá. Então, na transdisciplinaridade, quando a gente pensar um item, a gente já começa a desdobrar. Ah, ele ganha pouco, mas ele ganha pouco o quê? Dinheiro? Ganha pouco dinheiro. Mas será que quem faz a opção por determinadas áreas vai buscando dinheiro? Ou busca uma forma, é claro, de um exercício profissional que nos permita arcar com nossas despesas, dignamente custear nosso custo aqui na Terra e aprende todos os dias a viver do necessário. Ele ganha pouco, mas quando nós permitimos a ele continuar missionário, porque com a falta da transdisciplinaridade a gente os desmotiva de ser missionário. Quando a gente permite a ele continuar sendo missionário, nossas professoras nunca chegaram em sala, as da minha época, nunca chegaram em sala com sapato caro, roupa cara, luxo, brincos caros, trocar de brinco todo dia. Algumas a gente viu a vida inteira com o mesmo brinco. E volta lá hoje já está lá com o mesmo brinco. Tem professora que foi minha professora. Não, o brinco era ótimo. O brinco era o mesmo. É igual esse seu aí, é igual esse seu aí. Está trocando pra quê? Pra quê? Imagina se eu ainda vou perder tempo arrancando um brinco de orelha e pôr no outro. Com tanto livro para estudar, com tanto assunto para estudar, com tanta disciplina boa pra gente conhecer, eu vou gastar com essa. Essa já está aqui resolvida. Vamos para uma outra questão. Será que nós temos buscado ajudar essas pessoas a serem felizes? O exemplo que deu foi do professor. Serem felizes com o trabalho que elas fazem? Colocamos para elas o valor delas? Porque nós estamos numa disciplina só. E qual é a disciplina? A do dinheiro. Dinheiro. A disciplina é o dinheiro. Não entram as outras. Não transversamos pelas outras. Alegria de fazer algo. Alguém ainda encontra seus professores lá das séries iniciais? Eu encontro. Ah, infelizmente. Eu converso. Não há uma alegria enorme em te encontrar? Muito. Hoje ela me chama de amiga, não. Eu falo melhor professor. De quanto eu me sei. Se ficar nessa disciplina aqui,
vai haver essa alegria? Nós podemos passar isso aqui para o nosso contexto. O nosso. Todos nós somos educadores, e ela ainda diz aqui, sermos autoeducadores e educadores. Em cada exercício que fazemos. A pessoa faz o exercício de aposentado. Vamos para o outro lado. Em qualquer idade. Exercício de aposentado. Quais são os diálogos que nós promovemos com nossos irmãos aposentados que os ajudem a transdisciplinar a aposentadoria? E fazer as oficinas já. Não, eu estou falando de diálogos. Então, diálogo, fazer coisas novas. Isso, convidar para fazer movimentos. Estar no movimento. Experimentar, né? Coisas novas. Está em grupo. Se não estivermos cuidadosos pela cultura, especialmente se estabeleceu de 70 para cá, que foi a cultura de desvalorizar o trabalho, começou na década de 60, na ditadura, a desvalorização do trabalho. E daí aquilo foi crescendo e vieram formando novos partidos, os ideais de sindicalismos e etc, etc, e foi favorecendo, e daí hoje existe verdadeiras legislações contra o trabalho. Se nós não estivermos valentes, vencendo a nós mesmos para não sermos colaboradores desta cultura, nós encontraremos os aposentados e diremos para ele: que bom, hein? Agora você está numa boa. Para o encontrarmos 10 anos depois, ele está completamente envelhecido. Demenciado. Se estiver vivo. Se estiver encarnado. Porque vivo ele já não estará mais como deveria estar. Porque viver é muito mais do que estar apenas encarnado. Os espíritos bons, os orientadores, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles estarão sempre nos convidando ao movimento. Em qualquer situação que estivermos, buscarmos o máximo de movimento possível. E aí cada um de nós ir de acordo com o potencial que já alcançamos, de acordo com nossas possibilidades, nesse mundo interativo que vivemos, irmos sabendo a que devemos dar a mão. E às vezes o braço inteiro. Não cuidadosos na cultura do não trabalho, nós somos capazes de nos privar até de recreação. E assumirmos como recreação o que de maneira alguma é recreação. Hoje nós temos uma mídia televisiva recreativa. A gente tem domingo às 8 da manhã, até às 8. Termina às 9, o Globo Rural ainda é bom. O Globo Rural, antes tem pequenas empresas, tem Globo Ecologia, Globo Escola. Até quem conseguisse levantar e ligar a sua TV até 8 da manhã, ainda pegará até 9 programas recreativos. A TV Cultura tem outros horários de programas bons. As demais são recreativas, são transdisciplinares. A gente percebe que o foco é sempre o ruim. Ou sensacionalista. E investe no ruim. Ou é ruim ou é sensacionalista. Que é ruim, porque é sensacionalista.
Então, pega um exemplo de uma pessoa e eleva para o todo. Olha, ela saiu de não sei de onde, né? E daí nós, coitadinhos, inocentes, começamos a fazer a mesma linguagem. E somos capazes de, inclusive, chegar nos lugares e dizer: a sociedade não presta. Mas fulano, você está dando esse atestado para você mesmo? Não é possível. Eu até hoje confiava que você é bom. Se agora você me diz que a sociedade não presta, significa que eu não tenho mais nem você, então. Você já disse que você não presta. Não, eu não. Mas acabou de dizer. A falta da transdisciplinaridade. Porque quando formos treinando em transdisciplinaridade, quem disse isso fez o olhar sobre uma disciplina. Qual foi a disciplina que ele encontrou, que justificou essa afirmação dele? Foi essa. Mas aí a gente vai para as outras. Quando nos faltar, quem sabe, ali para a pronta entrega, é só nós recorrermos aos valores universais que nós já alcançamos. E imediatamente a gente encontrará disciplinas que possam nos trazer o horizonte. E vão nos trazer. E não é nos trazer para fazer o jogo do contente, o jogo do alegre. Não é não. É porque imediatamente nós encontraremos exemplos que, se não estiverem naquele momento acontecendo na nossa vida particular, ou na vida de pessoas com as quais nós convivemos, ou em instituições onde trabalhamos, nós encontraremos na história. E para isso nós precisamos ser homens que acompanham um pouco a história, que gostem de estudar um pouco a história, para enxergar as pessoas inseridas na história. Por exemplo, temos uma enorme dificuldade. Desculpe, vou mudar a frase. Temos um número enorme de pessoas com enorme dificuldade no seu relacionamento com pais, muito especialmente filhos, filhas com o pai, quando estes são reencarnados de 40 até 70, e esses filhos reencarnaram de 85 para cá. O número é muito grande. Quando a gente vai buscar a história, e aí é o transdisciplinar entrando de novo. Porque eu acho que trabalhar a transdisciplinaridade tem que ser numa ordem prática da vida, senão fica uma coisa muito teórica, e teórico está nos artigos na internet, e ótimos artigos. Esse pai que reencarnou nessa época, historicamente, reencarnou quando o homem chega ao mundo, estou falando de pai masculino mesmo. O masculino chegava ao mundo com uma estrutura de supervalorização do homem, do macho, enquanto gerador de recursos para a família. Então ele era o que detinha os recursos, ele era o que tinha voz ativa, ele era o que todo mundo ali meio que se submetia. Vem a Segunda Guerra, um número enorme de homens, primeiro, larga suas casas e vai para a guerra. Um número pequeno volta, nesse número pequeno que volta, muitos voltam deficientes. E mesmo os que não voltam deficientes, quando volta o espaço está ocupado. Aí a mulher ficou, marido foi para a guerra, ela ficou, ela teve que gerir a casa, a educação dos filhos, produzir recurso para todo mundo viver. E quando ele volta, ela diz: não, agora eu não fico mais por baixo, nós podemos caminhar aqui. Essa aceitação é rápida? Não, é desconstruir uma pirâmide. Sociologicamente, quantos séculos foi para construir isso? Milênio. Não é século apenas. Milênios construindo uma pirâmide.
ela, em um século, nós tivemos a Primeira Guerra, primeiro a gente já teve Einstein com a teoria da relatividade, abrindo o século. Mexeu com tudo. Transdisciplinou por todos os pilares. Transversou, desculpa, por todos os pilares. Abre o século com a teoria da relatividade. Einstein vai trabalhando e ao mesmo tempo saindo de cena, mas grupos de pesquisadores e de pensadores se formando e uns contemporâneos a ele, muito firmes na área da química, da matemática, da física. Esse povo continuou o trabalho. Daí vem a Primeira Guerra, daí vem a Segunda. É um século que muda integralmente toda a estrutura. Se não orientarmos nossos filhos a entender a família nessa nova ótica e dizer a eles que mudança não é da noite para o dia que acontece, que não se desconstrói uma cultura e constrói outra de forma harmônica, pacífica, de uma hora para outra, teremos pessoas com muita dificuldade no relacionamento. Porque a transdisciplinaridade não estava aí em voga nos ajudando. Imagina que o primeiro que traz a expressão é em 70. É aí mesmo. Mas ela já vinha, né? Ocorrendo. Já vinha ocorrendo, já vinha sendo pensada, já vinha estando aí, sendo trabalhada por todos. Tanto que os espíritos orientadores são sempre orientadores dentro da transdisciplinaridade. Eles estão sempre trabalhando linguagens alternativas. Se a gente pega uma carta do Chico Xavier, ela é altamente transdisciplinar. Cartas de pessoas que mandaram, que escreveram, que pediram ajuda, ou que foram lá e que ele entregou as cartas, era sempre pedindo à pessoa: busque a paciência, busque o trabalho, busque sair, busque pensar, olhe melhor, olhe para os outros ângulos, veja a situação sob outro prisma. Outro dia eu tive o prazer de ler uma carta dele, que era mostrando os outros olhares, né? Que olhasse por outros lados, que não visse a coisa por um lado só, e etc, etc. Isso é a transdisciplinaridade. Os orientadores estão nos trazendo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Os educadores estão trabalhando. A Casa Espírita haverá de trabalhar sempre, no sentido de não fazer cabrestos, de não dizer para as pessoas que aquilo que está acontecendo é por causa disto. Não é um isto. Há um conjunto de situações, de disciplinas, e no movimento da vida, vai permitindo que aquilo se componha, mas há um conjunto enorme de disciplinas que no movimento da vida permite que aquilo se decomponha e componha novos momentos. E assim vai num processo maravilhosamente cósmico. O aprender para desaprender, para reaprender. O construir para desconstruir, para construir o novo. Senão não teria nem como falarmos em evolução. Não teria como falar em reconstrução. Nós não teríamos como falar em construtivismo. Em reforma. O Edgar Morin, que depois um dia nós vamos trabalhar, texto dele, ele trabalha a transdisciplinaridade, apoiando e asseverando na reforma do pensamento. E tem livro, inclusive. A cabeça bem feita dele é em grande peso sobre a reforma do pensamento. Que nós possamos nos enxergar como pensadores. E como pensadores que todos os dias se renovam. Porque à nossa volta, o que nós percebemos é uma natureza que se renova. A natureza se renova. E nós nunca iremos para a beirada do mar e enxergar a mesma onda. Nós não teremos o mesmo vento.
Nós não teremos, olhar o céu à noite, não veremos o mesmo céu. Nós veremos a cada 28 dias a lua cheia, mas ela não será a mesma a cada 28 dias. É uma renovação e nós haveremos de ser pessoas que possamos nos esforçar para nos renovar, para enxergar o hoje, porque senão nós enxergamos o ontem no hoje. E é cômodo enxergar ontem no hoje. Ué, imagina. E a gente ainda vai ter gente passando a mão na cabecinha da gente. Os menos arrojados, os mais arrojados cairão fora. Não tem paciência com você não. Pelo amor de Deus. Todo dia a mesma choraminga, a mesma queixa, a mesma reclamação. Vão embora. Agora, aqueles que alcançaram a bondade, mas ainda não alcançaram uma situação arrojada de reagir à pieguice, passaram a mão na minha cabeça. Aí se a Simoninha aí dizendo, coitadinha da Nájila. Vamos, manhã, vamos lá ver Nájila. Ao invés de domingo de tarde, ler um bom Edgar Morin, ler uma boa Maria Lúcia, esqueci o último nome dela, Maria Lúcia, acho que é Santos. Vai lá passar a mão na cabecinha da pobrezinha, da coitadinha. E não cuidadosos, nós ficaremos coitadinhos para ter as pessoas se despejando em cima de nós. Mas haveremos de ter as pessoas conosco, não por isso. Haveremos de ter pessoas, assim como espíritos desencarnados, espíritos encarnados, que se sentem bem ao nosso lado, pelo bem que nós somos capazes de transdisciplinarmente pensar e alavancar. Alavancar, às vezes, nós não veremos a materialização. Muito bem que nós vamos alavancar, nós não veremos esse bem materializado, mas nós o veremos semeado. E ver que nós semeamos alguma coisa e que agora depende de um processo muito peculiar a cada um se transformar num terreno fértil próprio para aquela semeadura germinar, nascer, crescer e frutificar. Mas saber que nós semeamos e fizemos o máximo que pudemos para